Em 1989, os corpos de José e Kitty Menendez, um casal de alto poder aquisitivo, foram encontrados mortos de maneira trágica na própria casa. Tempos depois, os dois filhos do casal foram acusados e, em um julgamento completamente midiático e que teve toda a atenção do mundo, os jovens Lyle e Eric relataram abusos sexuais sofridos pelos pais. Mas até onde a justiça aceitaria esses relatos? Oi, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Naka, e se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve antes de mais nada, ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades, e todo comentário, like e compartilhamento ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então, bora pro caso? José Henrique Menendez nasceu no dia 6 de maio de 1944, em Havana, Cuba. Ele se mudou para os Estados Unidos como um adolescente sem dinheiro e determinado a ter sucesso na sua vida. Ele era filho de um jogador de futebol que possuía uma empresa de contabilidade e sua mãe era uma famosa nadadora e membro do Hall da Fama do país. Em Cuba, ele era mimado pela sua mãe, tinha uma certa fama de encrenqueiro e tinha duas irmãs mais velhas. E ele, como o único homem e mais novo, tinha essa proteção vindo principalmente da mãe, que criava nele a figura do homem valentão. Quando foi para os Estados Unidos, ele se estabeleceu no sótão de um primo, em Hazleton, na Pensilvânia, e mal falava inglês. O José tinha um ótimo talento para os esportes, principalmente como nadador, assim como sua mãe, e ele conseguiu uma bolsa de estudos esportiva para estudar na Southern Illinois University. E logo quando entrou, ele conheceu uma veterana chamada Mary Louise Anderson, que era conhecida como Kitty. A Kitty era 2 anos mais velha, nasceu no dia 23 de outubro de 1941, em Oak Lawn, Illinois, e cursava o último ano de comunicação quando conheceu José. Os dois se apaixonaram rapidamente na primavera de 1963. A Kitty foi criada por uma família de classe média, mas teve uma infância bem conturbada. Ela era a filha mais nova de 4 filhos do casal Charles e May Anderson, e seu pai era bastante abusivo com a mulher e com os filhos. Quando a Kitty ainda era criança, seus pais se divorciaram e ela acabou se tornando uma criança retraída, deprimida e sem amigos. Ainda assim, ela tinha grandes sonhos, como por exemplo se tornar uma atriz de sucesso. Em 1962, ela ganhou um concurso de beleza chamado Miss Oak Lawn e ela sempre chamou muita atenção por conta da sua beleza. Quando ela e José começaram a se relacionar, ela tinha se tornado até um pouco rebelde e a família do José ficou contra o relacionamento. E ele desde o começo dizia que se casaria com ela logo, já que ele era adulto o suficiente para morar sozinho, ele também era adulto para se casar. As pessoas na universidade também costumavam comentar, até por uma questão racial, e como era uma cidade pequena e conservadora, muitos comentavam. O relacionamento causou inclusive problemas para as duas famílias. A família de José achava que ela não tinha poder aquisitivo compatível com o de sua família, e a família de Kitty não esperava que ela se relacionasse com um jovem cubano. Porém, nada adiantou e os dois estavam determinados a ficarem juntos, não importa o que acontecesse. Com isso, José e Kitty se casaram no dia 8 de julho de 1963 e se mudaram para Nova York. A partir de então, ele foi transferido para o Queens College, onde se formou em economia, contabilidade e, após se formar, subiu rapidamente na hierarquia de várias empresas, se tornando alguém muito conhecido financeiramente, enquanto a Kitty trabalhou inicialmente como professora. No dia 10 de janeiro de 1968, nasceu o primeiro filho do casal, Joseph Lyle Menendez. Por conta disso, a Kitty deixou seu emprego de professora e a família se mudou agora para Nova Jersey, onde nasceu o segundo filho, Eric Menendez, no dia 27 de novembro de 1970. Na década de 80, o José se tornou o diretor de operações da RCA, que era a divisão de discos da RCA Corporation, e lá ele dirigiu operações mundiais e trabalhou com bandas muito famosas como Duran Duran e Eurythmics. Ele viajava bastante, trabalhava muito, e a Kitty criou seus 2 filhos em um lar agora milionário em Princeton, Nova Jersey.
As crianças passaram a estudar também no Princeton Day School, onde começaram a jogar futebol e tênis a pedido do pai. Mesmo que a família amasse viver em Princeton, em 1986 a RCA foi vendida para a General Electric e eles se mudaram então para Calabasas, na Califórnia, em uma casa avaliada em $950 mil. Na época, o José Menendez passou a trabalhar na Carolco Pictures, a produtora do filme Rambo, e rapidamente ele conseguiu recuperar todo o dinheiro que havia perdido com o fim do seu último trabalho. Mesmo com isso, a Kitty não se adaptou ao sul da Califórnia e ela sempre deixou claro que não gostava da nova cidade e que não queria ter ido embora de Princeton. O relacionamento entre José e Kitty era também um tanto quanto conturbado. De início, eles tratavam o relacionamento como sendo uma parceria. Porém, era o José quem tomava todas as decisões e sozinho. Além disso, mesmo que ele jamais pensasse em largar a sua esposa, ele teve diversos casos, em especial uma mulher chamada Louise, da qual eles chegaram inclusive a viajarem juntos para Manhattan. Em 1981, a Kitty teve ciência do que estava acontecendo com seu casamento e saiu de sua casa por vários dias até que foi convencida a novamente voltar. Depois de alguns anos, em 1986, ela descobriu que seu marido continuava tendo relacionamentos extraconjugais e acabou entrando em uma depressão profunda, onde tentou inclusive acabar com sua vida. O tratamento das crianças desde pequeno foi baseado em lutar para crescer. Eles tinham regras para tudo em casa, como o que comer, com quem falar, o que ler e o que pensar. Tudo era detalhadamente contabilizado. E o pior de tudo, eles não podiam errar. Por conta disso, os irmãos desenvolveram alguns traumas, como por exemplo gagueira, dores fortes de estômago e ranger os dentes. Os dois se uniam cada vez mais e buscavam neles mesmos uma forma de solidarizar com o que o outro sofria na mão do pai. Principalmente o Eric, como era o mais novo, ele tinha como herói o Lyle, que era o mais velho. E ele sempre admirou o irmão, principalmente porque ele nunca foi muito próximo do pai. Então, o irmão era a sua figura de adoração. E mesmo muito próximos, os irmãos eram completamente diferentes. Em uma certa ocasião, a família teve uma discussão no jantar e o José puxou o cabelo do Lyle e acabou tirando inclusive uma peruca que ele vinha usando, e o Eric nem sabia disso, inclusive. A escolha da peruca aconteceu 2 anos antes, porque o cabelo do Lyle começou a cair e o José queria que ele fosse para Princeton e ingressasse também em uma carreira política. E para ele ser bem-sucedido, ele precisaria mostrar bastante beleza. Então o José fez com que o filho começasse a usar essa peruca. Vendo essa cena, o Eric ficou muito chocado com tudo aquilo e ficou muito triste por eles terem segredos um com o outro. E nessa ocasião, inclusive, o Eric revelou ao seu irmão que sofria abusos sexuais do seu pai. O Eric era visto como um garoto muito quieto, sensível, tímido, enquanto o Lyle era o contrário. Ele tinha uma personalidade forte, era espirituoso, falava bastante. Conforme eles cresciam, o José decidia cada esporte que os irmãos precisariam focar para sua vida e se destacarem. E ele queria que fosse um esporte individual, onde eles não precisassem depender de ninguém. Então, quando eles tinham entre 9 e 12 anos, o esporte escolhido por eles foi o tênis. Ainda na escola, os dois começaram a ter alguns problemas também de aprendizagem, onde José não aceitava que seus filhos tivessem falhas, como eu disse. Então a Kitty costumava fazer todos os deveres de casa para os meninos. E os professores percebiam, já que na escola eles não entregavam nada do que entregavam nos deveres. Os irmãos também mostravam ter alguns problemas, já que eles tinham uma imaturidade estranha para a idade deles, onde mesmo adolescentes eles brincavam com bichos de pelúcia, faziam xixi na cama e tinham comportamentos estranhos. Um certo dia, a prima dos meninos, chamada Diane Mullen, ficou na casa da família durante o verão. Durante uma brincadeira de lutinha, os meninos a amarraram e tiraram sua blusa. Tudo foi muito rápido e a Diane começou a gritar, muito assustada. Então eles pararam. A Diane e o Lyle estavam assistindo TV, quando rapidamente ele pulou em cima dela e acariciou seus seios até que ela conseguisse se libertar. Ninguém sabia de fato o que acontecia com os irmãos, mas seus parentes acreditavam que eles tinham algum problema ou desordem psicológica. Quando Lyle tinha 15 anos, ele teve a sua primeira namorada, Stacy Feldman, e ao contrário do que parecia com sua prima, dessa vez ele era extremamente inocente e quieto. Eles se conheceram na Princeton Day School,
quando Lyle era jogador número 1 do time de tênis e a Stacy era sua treinadora. Os dois se apaixonaram e costumavam sair para cinemas, andar de mãos dadas e conversavam sobre se casar e ter filhos. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava com presentes caros para sua namorada. Porém, o relacionamento acabou quando ela foi para a faculdade e ele ficou muito triste, sofreu bastante, porém não tinha como dar certo. Quando chegou o momento do Lyle ir para a universidade, seu pai queria que ele entrasse na Ivy League, mas ele tinha problemas de aprendizagem e ele não era um bom aluno. Então, a segunda alternativa foi a Universidade de Princeton, em 1986, porém, na primeira vez que ele tentou, o Lyle foi rejeitado. Ele tentou mais uma vez e agora então foi aceito em 1987 por uma questão de cota racial e por ser bom esportista. Na época, ele havia agora começado um novo relacionamento com uma mulher 5 anos mais velha que ele, que também era tenista e trabalhava como garçonete. Essa mulher se chamava Jamie Pisarcik, e os pais do Lyle não aceitavam esse namoro porque diziam que ela estava com ele por interesse, já que ela era pobre. Mesmo assim, em 1987 eles ficaram noivos e o José ficou com muita raiva. E para afastá-los, ele pagou um patrocínio para Jamie sair em turnê pela Europa. Porém, o plano deu errado, já que o Lyle seguiu a sua noiva e o relacionamento durou cerca de 3 anos. O Lyle tinha como pensamento que seu pai sempre o encorajou, que ele poderia mentir, trapacear, roubar, porém nunca ser pego. No primeiro semestre da faculdade, o Lyle foi acusado de plágio, onde alegaram que ele copiou uma tarefa de um colega de laboratório e por conta disso ele foi suspenso por 1 ano. Quando José descobriu, ele foi até a Universidade de Princeton e teve uma reunião com o presidente do local, onde argumentaram que a punição era muito severa para o tamanho do problema, porém não adiantou nada. O Lyle poderia voltar apenas no outono de 1988. O Eric passou a sua adolescência vivendo à sombra do irmão. Assim como o Lyle, ele não gostava de estudar, eles não se encaixavam na escola, eles não brincavam, não se misturavam com outras crianças, e ainda por cima o Eric sabia que o seu irmão seria o futuro líder da família, além de Lyle ser também um dos 50 melhores jogadores júniores de tênis nos Estados Unidos. Então ele sempre viveu literalmente à sombra, ele sempre foi mais retraído. Em 1986, ele e o irmão ficaram em escolas diferentes, quando ele se matriculou na Calabasas High School e o Lyle ficou em Princeton. E a partir daí ele começou então a fazer amizades, porém com um grupo de garotos rebeldes, ricos e convencidos. O melhor amigo do Eric se chamava Craig Signarelli, ele era filho de um importante executivo de televisão e era um típico garoto rico que morava em Calabasas. Os dois passavam muito tempo juntos, inclusive escreveram o que seria um roteiro de 62 páginas sobre um filho de uma família rica que lê o testamento dos pais e, quando descobre que herdará 157 milhões de dólares, decide acabar com a vida dos pais. Esse filme se chamaria Friends, e não tem nenhuma relação com a série. Na mesma época, os irmãos Menendez começaram a invadir algumas casas de Calabasas, onde assaltaram propriedades milionárias, roubaram dinheiros, joias, conseguindo até uma estimativa de 100 mil dólares. E era de certa forma um jeito fácil deles conseguirem dinheiro sem ter que pedir ao pai, já que o José sempre dava sermões sobre trabalho duro. O detetive do condado de Los Angeles investigou o caso na época e conseguiu uma brecha quando o Eric foi parado por uma infração de trânsito, e uma das coisas que tinha sido roubada estava no carro dele. Então os dois foram detidos e o José ficou muito bravo. Ele não queria que seus filhos ficassem presos e contratou um advogado criminalista para tirá-los da prisão o mais rápido possível. Como o Eric era menor de idade, ele teve que assumir todo o crime e o advogado conseguiu convencer o juiz a sentenciá-lo apenas a um serviço comunitário. Depois, os irmãos também tiveram que começar um tratamento psicológico e, por conta disso, o José escreveu cheques no valor de 11 mil dólares que foi entregue para cada uma das vítimas cobrirem o valor que tinha sido roubado. A Kitty sempre teve uma preocupação muito grande sobre a orientação sexual do Eric, e ela chegou a dar uma ordem para que ele arrumasse uma namorada em 6 meses. Ele chegou a namorar uma jovem por um tempo em Calabasas, mas o relacionamento não deu certo, já que em uma ocasião eles brigaram e o Eric então a trancou dentro de um quarto, onde ela gritou por muito tempo até que ele deixasse sair.
Segundo ela, o Eric era um cara muito estranho e tinha problemas sérios de insegurança. Em 1989, os irmãos passaram por diversos problemas. O Lyle estava enfrentando péssimas notas em Princeton e a sua namorada da época, que se chamava Christy, acabou engravidando. Quando Rosé descobriu, ele foi vê-la e pagou cerca de $100 mil para que ela abortasse. Na época, o Eric havia acabado de se formar e iniciaria a faculdade de UCLA. Os irmãos começaram a passar então pelo aconselhamento psicológico com o Dr. Jerome Oziel, e ele tinha também a permissão para conversar com os pais dos meninos sobre o conteúdo das sessões. E nessa época parecia que a Kitty tinha medo dos filhos. Ela chegou a comentar com seu terapeuta no dia 19 de agosto de 1989 que temia que seus filhos fossem sociopatas. No dia seguinte, às 23h47, a emergência de Beverly Hills recebeu uma ligação de Lyle, onde ele chorava muito e dizia que atiraram e mataram os seus pais. E de fundo, o Eric gritava bastante. Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response. 722 North Elmore Park. What happened? Hey, stay there, man. I have a hysterical person on. We're trying to get... Quando a polícia chegou no local, os dois irmãos correram desesperados, gritando muito. O Eric tentava bater a sua cabeça em uma árvore, enquanto Lyle tentava acalmá-lo. A polícia descobriu que os corpos de Rosé e Kitty estavam mortos dentro da casa. Segundo a autópsia, os tiros haviam sido feitos por uma espingarda. O Rosé havia sido ferido na cabeça, o que ficou descrito como uma laceração aberta, grande o suficiente para um adulto enfiar um punho dentro. O seu rosto, por conta disso, havia sido deformado, de forma que ficou clara que o tiro fatal foi disparado por uma arma literalmente colocada atrás de sua cabeça. Houve também 2 tiros no cotovelo, joelho e braço. A Kitty havia sido baleada na bochecha esquerda e tinha ferimentos adicionais no crânio. O seu cérebro foi lacerado, seu polegar quase foi decepado, como se ela tivesse estendido a mão para se defender de alguma forma, e tinha também ferimentos no antebraço direito, peito e pernas. O último ferimento foi no joelho e foi de um ângulo diferente dos outros disparos, o que para os investigadores poderia ter sido uma tentativa de fazer parecer que o crime teria sido feito pela máfia. Após a morte dos pais, os irmãos ficaram muito abalados. O Eric não sabia muito o que fazer e o Lyle parecia focado em se tornar o chefe da família, onde ele largaria a Universidade de Princeton e planejaria sua carreira nos negócios. E não diferente do que sempre foi, 4 dias após a morte, eles começaram uma onda de gastos muito grandes, financiados pela apólice de seguro de vida de Rosé. Eles comprariam carros, roupas de grife, joias, $15 mil em relógios Rolex e muito mais. Na época, o Eric e o Lyle esperavam herdar pelo menos $90 milhões com os bens dos pais. Porém, eles herdaram cerca de $2 milhões cada um, e acharam que o Rosé tinha escondido 75 milhões em uma conta no banco suíço, e começaram também a investigar sobre isso. No depoimento para a polícia, os irmãos alegaram que voltaram para casa depois do cinema e encontraram então seus pais mortos. E eles sugeriram que teria sido um ataque da máfia. Porém, os investigadores achavam que na verdade se tratava de algo rápido, agido pela emoção, e que Kitty e Rosé provavelmente conheciam os criminosos. Então os dois foram considerados suspeitos pelo crime. Durante a maratona de compras, os irmãos ficaram por tempos em hotéis de luxo em Beverly Hills, que foram pagos com o dinheiro da apólice de 15 milhões que o Rosé tinha em nome da empresa que trabalhava, a Live. Eles alugaram também apartamentos, trocaram o carro que era um Alfa para um Porsche, e o Lyle havia gastado mais de $90 mil no cartão de Rosé, onde ele vinha viajando entre Nova Jersey e Califórnia
para cuidar dos negócios da família. Um dos sonhos de Lyle era ter um restaurante, e ele tentou comprar vários, até que ele conseguiu comprar um chamado Chuck Spring Street Café, que era uma lanchonete especializada em asas de frango. Os seus tios achavam que isso poderia dar um foco para sua vida caótica que ele estava levando. Ele também tentou manter uma empresa chamada Menendez Investment Enterprises, onde contratou amigos de Princeton para ajudá-lo a supervisionar os seus investimentos. O Eric também tentou o mundo dos negócios, patrocinando um show de rock, porém ele levou um calote de $40 mil e decidiu que voltaria para o ramo do esporte. Então ele contratou um treinador particular de tênis por $60 mil ao ano. Ele disse também: "O meu irmão quer se tornar presidente dos Estados Unidos. Eu quero ser senador e estar com o povo de Cuba." Até o fim daquele ano, os irmãos gastaram mais de $1 milhão, o que para a polícia era tudo muito suspeito. Tudo piorou quando um dos irmãos chamaram um especialista em computador para apagar alguns arquivos no computador de Kitty. E a polícia teve informações de que o Lyle havia apagado o Novo Testamento e que o especialista seria para que ninguém tentasse recuperar o arquivo apagado. 12 dias após o crime, o Eric chegou a confessar para o seu amigo Craig, e a polícia armou um esquema com o Craig para que ele usasse uma escuta para obter uma confissão gravada dos irmãos. Porém, quando isso aconteceu no encontro entre Craig e o Eric, ele falou algo completamente diferente e disse que não havia matado os pais. Naquela época, enquanto Lyle estava gastando mais do que podia, o Eric estava muito preocupado, nervoso e não estava sabendo lidar com tudo isso. Após dar uma entrevista onde disse que seu irmão estava agindo igual ao seu pai, ele resolveu conversar com o seu psicoterapeuta, Jerome Oziel. Nessa sessão, o Eric disse: "Nós conseguimos, nós matamos o nosso pai." Ele disse sobre os irmãos terem assistido ao Clube dos Garotos Bilionários e que depois de assistirem a minissérie, eles acreditavam que o José estava pensando em deserdá-los e que suas vidas eram terríveis e que precisavam matar o seu pai. Eles não tinham como planejamento matar a Kitty, matar a sua mãe, porém não tinha como fazer isso sem envolvê-la, já que ela vivia para o pai. O Jerome pediu para que o Eric ligasse então para o Lyle e ele correu para o local, mas até lá ele continuou contando toda a história. Ele disse que os irmãos foram até San Diego comprar espingardas e que achavam que tinham cometido o crime perfeito. Eles limparam as digitais, jogaram a arma bem longe, as roupas e sapatos com sangue haviam sido jogadas em uma lixeira bem longe de lá e tinham feito tudo nos conformes. Quando Lyle soube que o irmão havia contado, ele ficou furioso e disse ao Jerome que o José ficaria orgulhoso dele por terem cometido um crime tão eficaz, já que o pai sempre disse que eles poderiam cometer qualquer tipo de crime desde que eles não fossem pegos. O Jerome, como de costume, gravou todas as sessões em que eles falaram do assunto e a amante de Oziel, chamada Judah Long Smith, ouviu a gravação. Essa mulher, além de amante, ela também era paciente do Dr. Jerome. Ela manteve em segredo por alguns meses e eles mantiveram esse relacionamento, onde ela inclusive passou a morar na casa do doutor com a família dele, a mulher e os filhos. Porém, esse relacionamento entre ela e o Jerome acabou, e quando isso aconteceu, ela decidiu falar tudo o que sabia sobre o caso. Então, em março de 1990, ela ligou para a polícia e disse tudo sobre o caso Lyle e Eric. Uma semana depois, o Lyle foi preso no dia 8 de março, e 3 dias depois, o Eric havia chegado de viagem, ele estava em Israel, e ele então se entregou para a polícia. Mesmo sendo presos em 1990, o primeiro julgamento começou 3 anos depois, e tudo aconteceu de forma extremamente midiática, televisionado inclusive. Os irmãos admitiram que mataram seus pais, porém argumentaram que tudo foi por legítima defesa. Segundo eles, ambos sofreram abusos físicos e sexuais desde que eram crianças. Eles eram socados, chicoteados com cintos e molestados. A advogada que a família contratou para representar o Eric foi Leslie Abramson, e na época ela era conhecida por intimar muitos juízes, já que ele tinha uma presença muito marcante. E o Lyle foi representado pela Jill Lansing, que ao contrário da Leslie não tinha tanta experiência e não se sentia muito confortável em casos tão midiáticos como esse. A juíza do caso era Judith Stein, e ela não gostou nem um pouco de toda essa tensão que os irmãos estavam tendo, além deles se mostrarem um tanto quanto arrogantes. Os irmãos contaram uma vida inteira de agressões que sofreram na infância até a adolescência.
Segundo eles, nas semanas antes do crime, eles se juntaram contra o José para dizer que se ele não parasse com os abusos, eles tornariam isso público e destruiriam a sua reputação. O Lyle disse que além dos abusos sofridos pelo pai, a Kitty também teria o convidado para sua cama e pediu que ele a tocasse em todos os lugares quando ele tinha 11 até os seus 13 anos. A promotoria alegava que os assassinatos teriam ocorrido por ganância, para que os irmãos recebessem toda a herança da família, porém não tinha nenhuma evidência de que isso realmente teria sido feito pelo dinheiro. Até porque, como eu disse, eles sempre tiveram uma vida regada de luxos, e eles tentaram resumir o caso no que aconteceu após a morte. Além disso, ambos foram julgados separadamente, o que acabou chegando também no impasse, e primeiramente o julgamento foi dado como nulo, onde teria sido levado para um novo julgamento. Eu vou citar aqui algumas das evidências que foram dadas como abuso sexual sofrido por eles. Encontraram nos registros de José fotos de corpos nus dos irmãos quando eles tinham 6 e 8 anos. As cabeças estavam cortadas, focando somente nas genitais, e no envelope tinha a letra de Kitty escrito 6º aniversário de Eric. Em 1977, quando Eric tinha 7 anos, ele foi admitido no hospital com um registro que dizia que ele tinha sofrido uma lesão inexplicável na parte posterior da garganta, o que era consistente de um estupro oral. Ele tinha também hematomas por todo o corpo e rosto, dores abdominais inexplicáveis, problemas gastrointestinais, entre outros sintomas frequentes em crianças que sofreram abusos. A prima, Diane, também deu o seu depoimento, dizendo que quando Lyle tinha 9 anos, ele disse para ela que tinha medo que seu pai entrasse no seu quarto e que ele e seu pai estavam se tocando lá embaixo. Quando ela disse tudo isso para Kitty, a mesma disse que o filho estava inventando coisas. Andy Cannon, também era primo deles, disse que quando o Eric tinha 12 anos, o Eric disse que seu pai estava massageando suas partes íntimas, e ele queria saber se isso era algo normal, porque estava começando a doer. O Andy, inclusive, era mais novo do que o Eric e tinha 15 anos quando eles foram presos. Ele faleceu em 2003, aos 30 anos, por uma overdose de medicamentos, e segundo a sua mãe, ele nunca conseguiu lidar com a pressão dos primos. Depois que ele morreu, a mãe dele encontrou uma carta do Eric que ele havia enviado um pouco antes do crime, quando o Eric tinha 17 anos, e nessa carta o Eric falava inclusive sobre o abuso, em que gostaria de conversar com a sua mãe sobre tudo isso, porém que ela idolatrava seu pai e ele tinha medo e não podia arriscar. Outros 2 primos, chamados Alan e Kathleen, também testemunharam, dizendo que quando passavam os verões na casa dos Menendez, o José levava seus filhos para o quarto e proibia de irem ao corredor, e que algumas vezes eles chegaram a ouvir gritos e gemidos, porém a Kitty aumentava o volume da TV bem alto para que ninguém ouvisse o que acontecia. Eles disseram também que o José e os filhos tomavam banho juntos e que teria visto a Kitty indo até o banheiro para ajudar o Lyle tomando banho quando ele tinha 14 anos, e que isso levou mais de 20 minutos. Inclusive, quando Lyle tinha 14 anos, ele escreveu uma redação na escola chamada Eu Mudarei o Seu Veredito, que falava sobre um homem que era sentenciado à morte por matar um molestador de crianças, e na época que ele descobriu que o Eric estava sendo abusado, o Eric tinha também 12 anos. Uma carta de 17 páginas foi encontrada na cela do Eric, e ela foi escrita pelo Lyle logo depois que eles foram presos, 3 anos antes do primeiro julgamento. E nessa carta estava escrito: somente nós sabemos a verdade. Somente nós conhecemos os segredos do passado de nossas famílias. Luto com a minha crença de que os homens assumem a responsabilidade pelas suas ações, e alegar abuso não é assumir responsabilidade. Nas notas do terapeuta de Kitty, 6 semanas antes de sua morte, ela teria dito que estava escondendo segredos doentios e embaraçosos sobre a sua família. Muitos comportamentos que eram consistentes com os de crianças abusadas foram também testemunhados por professores, treinadores, amigos e familiares. O segundo julgamento aconteceu em 1995, onde o juiz decidiu que a defesa havia fornecido evidências insuficientes sobre o suposto abuso sexual. Além disso, a promotoria levou à crença de que homens não eram abusados sexualmente. Inclusive, a juíza disse isso com todas as letras.
O caso na época era inclusive satirizado por muitas pessoas. E em 1993, até um episódio de Saturday Night Live imitou as vozes e choro dos irmãos. Muitos diziam que eram lágrimas de crocodilo, diziam que eles eram garotos mimados e que eles teriam inventado toda a história dos abusos. Então, no julgamento que ocorreu em 1996, os 2 irmãos foram condenados por homicídio qualificado e sentenciados a 2 penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. O Lyle se casou 2 vezes dentro da prisão, a primeira com uma ex-modelo chamada Anna Erickson, mas o casamento acabou porque ele estava a traindo, e a segunda vez com Rebecca Sneed, que é uma editora de revistas que se tornou advogada. O Eric se casou com Tammy Secoman, com quem fez amizade por correspondência por 6 anos, e eles estão juntos desde 1999. Depois da sentença, eles foram transferidos para penitenciárias diferentes e ficaram 22 anos separados, até que em 2018, o Lyle foi transferido para a mesma unidade que o Eric, onde estão até hoje. E no reencontro, dizem que eles se abraçaram, choraram bastante e foi um momento muito marcante. Após o caso, também muitas novas evidências apareceram. Uma delas em especial foi no documentário de 2023, onde Roy Rosello, que era membro do grupo Menudo, deu seu testemunho. Segundo ele, quando o grupo era agenciado pela empresa RCA, ele teria sido drogado e abusado sexualmente por Rosé. E ele tinha na época 14 anos. E com isso, a defesa dos irmãos começou a tentar um novo julgamento. Durante todos esses anos, os irmãos foram avaliados por diversos especialistas renomados em abuso infantil, trauma, criminologia e tudo mais, e todos eles concluíram que os 2 realmente sofreram graves maus-tratos na infância, além de abusos físicos, sexuais e psicológicos. A cafetina, que enviava garotas de programa para o Rosé, revelou também que ele sempre pedia garotas menores de idade. Ela inclusive fez um livro sobre isso, e ela disse que uma das garotas voltou sangrando por todas as partes e que isso assustou todas as meninas, elas tinham medo de ir com ele. Segundo ela conheceu Rosé nos anos 80 e depois ele se tornar um executivo de sucesso, ele começou a ligar para ela toda semana pedindo garotas. E ele tinha algumas especificações, como por exemplo, as meninas precisavam ter menos de 13 anos e precisavam serem pequenas. Como ela nunca contratou meninas menores, ela mandava as que pareciam ser mais novas. E uma delas, inclusive, ele chegou a ferir gravemente, com chicotes e vários brinquedos sexuais. Um dos vizinhos da família disse também que testemunhou o Rosé mostrando aos convidados em um jantar um filme pornográfico infantil e que ele se divertia muito com tudo aquilo. Já se passaram quase 30 anos desde a condenação dos irmãos e recentemente a Netflix lançou a 2ª temporada da série Monstros, que conta a história dos irmãos. Porém, muito vem sido falado, já que tudo nessa série foi contado de uma forma sensacionalista. Muitos que conheceram os irmãos Menendez dizem que o Lyle, por exemplo, nunca foi como ele é mostrado na série, um sujeito agressivo e violento. Toda essa nova atenção que o caso vem tendo, além das novas evidências, fizeram com que os irmãos Menendez tivessem uma nova audiência que foi marcada para o dia 29 de novembro de 2024. Essa nova audiência pode culminar em uma nova reavaliação das penas ou um novo julgamento. Nada ainda foi confirmado e agora resta esperarmos por novidades. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de casos criminais, aproveita e já se inscreve se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. É bem rapidinho e ajuda bastante no engajamento. Então, muito obrigada, valeu e até mais!